dia vamos apresentar sobre hepatites e pancreatites. Meu nome é Victor Hugo e minha colega é Gabriela Alencar. Falamos sobre hepatites. A hepatite é uma inflamação da hígado caracterizada por nevrose generalizada em partes. Pode ser tanto em infecção aguda como crônica. As causas mais frequentes de hepatites incluem como vírus específico da hepatites alcoólica, hígado graxo não alcoólico e medicamentos para a tuberculose, por exemplo, como isoniazida. Algumas causas menos frequentes de hepatite são transtornos autoimunes, transtornos hepatogenéticos e outras infecções víricas, como mononucleose infecciosa, fiebre amarela e leptospirose. Falando lá sobre hepatites víricas, são vírus hepatotrópicos, vírus com afinidade ao hígado, impeça com infiltrado inflamatório, que é uma inflamação do parênquima hepático, insuficiência hepática, pode evolucionar tanto para cirrose hepática ou outras complicações. Tipos de hepatites víricas são hepatites A, B e C, são as mais comuns, e D e E são as menos frequentes. A classificação de hepatites víricas é aguda, crônica e fulminante. Aguda, menor de 6 meses, com alta elevada, a crônica maior de 6 meses com elevação de ALT, apresentando algumas complicações como necrose hepatocelular e fibrose. E a fulminante é uma complicação como insuficiência hepática, mais falho hepático, podendo ter coagulopatia e encefalopatia hepática também. Falando sobre a epidemiologia, a OMS notificou em 2019 em Las Américas que 3,9 milhões de pessoas viviam com hepatite B crônica, 7,2 milhões com hepatite C crônica e 125 mil pessoas nascendo por causa de câncer de hígado e enfermidade hepática como cirrose. Falando sobre o vírus hepatitis A, é um vírus ARN da família hepatovirus. Sua transmissão é água, alimentos contaminados, saneamento deficiente, má higiene personal, sexo bucoanal e período de incubação de 12 a 3 semanas. Na fase da hepatite A se divide em fase prodrômica, fase ictérica e fase de convalescência. Na fase prodrômica, temos algumas manifestações como febre, anorexia, náuseas, vômitos, diarreia, mialgia, mal-estar. Fase ictérica dura semanas, icterícia, colúria, cólica fecal, dolor abdominal e hepatomegalia. E lá a fase de convalescência dura meses, regressão da icterícia. E 10% dos pacientes têm recorrência em até 6 meses. O diagnóstico de alteração de laboratório, como as transaminases, que superam 3 meses o limite superior da normalidade, podendo alcançar níveis hasta 5.000, e resultados serológicos, como antes VHA total e IgM. Se a total é positiva e IgM é positiva, a infecção recente por vírus hepatite A. Se a total é positiva e IgM é negativa, a infecção teria uma infecção anterior do vírus hepatite A, ou esse paciente poder apresentar em pacientes que já tenham sido vacunados. Total negativa e IgM negativa, não é contato vírus hepatite A e esse paciente não é tratamento não clínico, medicação sintomática, principalmente hidratação, hospitalização é necessária em ausência de insuficiência hepática aguda ou fulminante. Sua prevenção se dá por diminuição da propagação, como um abastecimento adequado de água potável, eliminação correta das águas residuais da comunidade e práticas de higiene personal. Também tem vacunas. Em alguns países se recomenda que sejam uma vacuna sem os consumidores de drogas recreativas, portadores de hepatopatias crônicas, e menores de 13 anos com vírus de imunodeficiência humana ou SIDA. E a vírus da hepatite B é o único vírus da hepatite com família com hepadenha vírus, com uma carga de ADN em sua carga genética. Período de incubação de 2 a 26 semanas, média de 8 semanas, vias de transmissão parenteral, contato sexual perinatal. Começa com uma infecção aguda,
aguda, que pode de 65% ou 65% para hepatite aguda, 5 a 10% para hepatite crônica. Enfermidade subclínica, 100% para recuperação, hepatite aguda, tanto pode evolucionar para recuperação, ou hepatite fulminante e hepatite crônica, poder evolucionar raras vezes para recuperação, de 20 a 30% cirroses e 12 a 13% um hepatocarcinoma. Tanto hepatites fulminantes como cirrose e carcinoma hepatocelular, se não, se não for hecho um transplante, esse paciente pode morrer. E acá podemos mirar alguns marcadores serológicos do vírus hepatite A. Falando sobre a clínica, pode ser aguda e crônica. Aguda quando apresenta uma icterícia dinâmica, sintomas cessam em 30 dias, tem que melhorar em 6 meses. Se passa de 6 meses com uma persistência de ART-BSAG, esse paciente está evolucionando para crônica. A crônica pode apresentar com ART-BAG positivo, um ART-BAG positivo e ALT alterado, um ART-BAG negativo e uma carga viral controlada, ART-BAG negativo e uma carga viral elevada, e ART-BSAG negativo e um anti-ART-BC positivo, que pode durar por vida, que apresenta que o paciente ha tenido uma cura. Tratamento. O tratamento se deve tratar aqueles com vírus hepatite B crônico, com ART-BAG positivo, ALT alterado, PCR por em cima de 2.000, maior de 30 anos, caso de hepatocarcinoma familiar com infecção por vírus hepatite C e vírus imunodeficiência humana. O mais indicado é tenofovir, para pacientes com insuficiência renal crônica e cirrose em TKV, e interferona não se utiliza muito os efeitos colaterais. Vírus hepatite C, família Flaviridae, fatores de risco mais frequente para o vírus hepatite C, uso de drogas intravenosas, múltiplas parejas sexuais, cirurgia 6 meses prévios, lesões por pinchaço com agulha, contatos múltiplos com uma pessoa infectada por vírus hepatite C, e desconhecido representa 32%. O vírus liga ao hígado, onde começa a replicar-se em hepatocito, e desencadenando danos celulares e também os tecidos, causando uma inflamação em hígado. Período de incubação de 4 a 26 semanas, média de 9 semanas, frequência de hepatopatia crônica maior de 80%. Quando o vírus da hepatite C se evoluciona de forma mais lenta, mais ou menos de 30 anos ou mais, são aqueles pacientes que estão em tratamento com o vírus da hepatite C, e quando é uma evolução rápida, mais ou menos de 20 anos ou menos, pacientes com infecção e consumo de álcool. Clínica, o vírus da hepatite C pode apresentar manifestações extrahepáticas, como afetação neurológica motora, porfírio cutânea, linfoetlano, crioglobulinemia, que é a mais comum, poliarterite nodosa, insuficiência renal crônica e púrpura trombocitopênica e idiopática. O diagnóstico se dá por um antivírus da hepatite C, que pode ser positivo, inclusive em pessoas que já sido curado por vírus da hepatite C, PCR quantitativo, genotipado do vírus da hepatite C, para mirar o genotipo que deve ser tratado. Evolução do danho hepático, como biópsia e elastografia, e EPI e FIBA, que geralmente são pacientes cirróticos. Aqui no lado direito superior podemos mirar os cálculos de EPI e FIBA. Tratamento. O tratamento são para todos os pacientes que têm um simples diagnóstico de vírus hepatite C. O melhor genotipo para o tratamento é o genotipo tipo 1. O pior é o genotipo tipo 3, que é o segundo mais comum. O maior risco de fracasso são pacientes com genotipo tipo 3 com infecção com vírus imunodeficiência humana, cirrose, obesidade, e acá podemos mirar alguns esquemas para o tratamento, como fosfosbuvir e declatazvir. A prevenção é o tratamento que pode administrar assim, na fase aguda, na fase mais temprana, entendeu? E não deixar ligar a fase crônica.
Hígado grasso não alcoólico. É uma enfermidade que pode ser tanto esteatose simples como esteatohepatite. A esteatose simples é uma graça isolada, em princípio, não tem mau pronóstico. E a esteatohepatite, em caso aparece uma inflamação, e fibrose progressiva, que pode conduzir para uma cirrose e hepatocarcinoma. Acá em Stenmark, podemos mirar um hígado sano, e acá um hígado mais amarelado, mais grande. E em la esteatohepatites, podemos mirar uma inflamação em uma fibrose progressiva em este lasgo histológico. Epidemiologia, fatores de risco, pode ser primária, secundária e provocado por cirurgias. Primária, como associada a síndrome metabólica, com obesidade central, hipertrigliceridemia. Secundária, também drogas como corticoides, estrógenos, diltiazem, cirurgias como bypass e ileal. A patogênese pode ser por acumulação de graça hepática, que é produzido em consequência de um desbalanço em produção de triglicéridos, e também por insulinoresistência. Diagnóstico, o principal, o gold standard é biópsia. As manifestações clínicas, a maioria são assintomáticas, mas pode manifestar-se como mal-estar hipocondrio direito, fatiga. Em fase tardia, as manifestações são as próprias da enfermidade hepática avançada. O laboratório hipertransaminacemia crônica, FAO elevada, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, valores de ferritina e ferrêmia elevados. E anticorpos antinucleares, antimusculizo pode estar presente em títulos barra, indicando maior progressão de fibrose. Métodos de imagem, ecografia, tomografia ou astrografia, como fibroscan, e as não invasivas, temos e utiliza 3 variaminases e presença de diabetes. O tratamento, não existe um tratamento provado concluente, generalmente embasa alguns câmbios do estilo de vida, como redução de peso, modificação de dieta e exercício físico. E algumas vezes terapias farmacológicas, porém necessitam de mais prova e investigações em ensaios clínicos. Hepatopatia alcoólica. Para que apareça uma enfermidade hepática, é necessário um consumo diário em homens de 30 a 60 gramas por dia, em mulheres de 20 a 40 gramas por dia, um período de mais de 10 anos. Se agrupam em 4 estadios histológicos, como esteatoses, que é o acúmulo de graça, e esteatohepatite já provocando uma inflamação, podendo evolucionar para cirrose e hepatocarcinoma, como qualquer hepatite. Falando sobre a hepatite alcoólica, constitui uma exacerbação de enfermidade hepática crônica subjacente, alta ingesta de álcool em curto período de tempo, 40% de mortalidade aos 6 meses, 50% tem cirrose na apresentação inicial, frequente progressão de cirrose incluso em pacientes de abstinência, se associa com hipertensão portal. E a diagnóstico, apresentação clínica, desde assintomático, como apresentação de anorexia, náuseas, vômitos, icterícia progressiva, febre, dolor abdominal, síndrome de insuficiência hepática severa, cirrose descompensada, síndrome de encefalopatia, hemorragia digestiva alta por varizes esofágicas. No laboratório, leucocitoses com neutrofilia, aumento de bilirrubina direta, aumento de transaminase ou valores barros, e deterioro de sínteses com aumento de rim e diminuição de albumina. Diagnóstico também temos outros como complementares, como imagens, que podemos mirar na hepatomegália, hígado heterogêneo nodular, que apresenta cirrose, signo de hipertensão portal, dilatação de vena porta esplênica e ascite e circulação colateral. Podemos fazer também consumir biópsia hepática, porém não se recomenda a rotina, só para confirmar o diagnóstico, descartar outras causas, valorar a extensão do dano hepático e formas clínicas severas.
Acá podemos mirar alguns hallazgos histológicos como necrose focal, de localização centrolobular, infiltrado inflamatório polimorfo nuclear, balonização hepatocitária, corpo de Mallory. E os scores de pronósticos têm um índice de Mauldre, que identifica em pacientes com hepatite alcoólica severa com uma pontuação maior de 32, e o modelo de MELD, que onde valora um valor maior de 18 apresenta 30% de mortalidade ao mês. E o tratamento pode ser, temos alguns algoritmo terapêutico para hepatites com baixo risco, com a escala de Mauldre menor de 32, MELD menor de 21, em aqueles pacientes com abstinência alcoólica, da nutrição mais vitaminas, com alto risco, Mauldre maior que 32, MELD maior ou igual a 21, com encefalopatia hepática, abstinência alcoólica, nutrição mais vitaminas, se há indicações para o uso de corticoides, prednisolona. Se há contraindicações para o uso de corticoide, pentofilina. E também transplante hepático para hepatite alcoólica, generalmente é secundário aos tratamentos, e sua indicação é um pouco controvertida. A hepatite alcoólica, os estudos recentes indicam que o transplante temprano em pacientes selecionados deve ser em pacientes com boa contenção familiar, primeiro episódio de hepatite alcoólica, que não respondem ao tratamento médico e poderiam melhorar sua sobrevida. Bem, agora hablando sobre pancreatitis, pero antes de empezar voy a hablar un poquito sobre qué es páncreas, que es un órgano retroperitoneal con 20 centímetros de longitud, 90 gramos de peso y que posee dos conductos donde va a desembocar en el duodeno, en las papilas. Además de eso, el páncreas posee una parte exócrina, que es donde va a segregar las enzimas digestivas, como la proelastasa, el tripsinol, entre otros, y la parte endócrina, donde va a se encargar de producir insulina y el glucagón. Ahora, para pasar. Ahora sí, hablando sobre la pancreatitis. La pancreatitis es la inflamación del páncreas asociada a una lesión del parénquima, que se puede clasificar de tipo crónica y aguda. Puede pasar. La pancreatitis aguda es la inflamación aguda del páncreas, secundaria a diversas etiologias. Según las estadísticas de hoy día, su incidencia anual es de 10 a 20 casos por cada 100.000 habitantes. El alcoholismo y las vías biliares están representando 80% de esta enfermedad. Además de isso, também possui os cálculos biliares que estão presentes entre 35% e 60%, e el 5% destes pacientes vão desarrollar-se a pancreatite. Na proporção de 1 para 3 por transtorno de via biliares, e de 6 para 1 por alcoolismo. Pode passar. A etiologia da pancreatite aguda estará por los factores metabólicos, mecânicos, vasculares e infecciosos. Los metabólicos e los mecânicos são os mais frequentes, principalmente o metabólico, que está dado por el alcoolismo, hipertrigliceridemia, hipercalcemia, por fármacos, por exemplo, os diuréticos tiazídicos, e por el veneno del escorpião. Además de isso, temos os traumatismos, cálculos biliares, disfunção del esfíncter de Oddi, el páncreas de Wisson, uma malformação congênita e procedimentos endoscópicos com injeção de contrastes. E por las partes vasculares temos a isquemia, ateroembolismo e a poliarteritis nodosa. E os infecciosos por paperas e o micoplasma pneumoniae. Como há dito, o consumo excessivo de álcool está representado em 40%, os cálculos biliares os outros 40%, e el 20% por os outros fatores etiológicos. Pode passar. A patogenia desta enfermedade pode ocorrer por la obstrucción de los conductos, por lesión de la célula sinar y por trastorno del transporte intracelular. Estas causas van a ocurrir mecanismos donde por obstrucción de conductos va a tener edema, alteración del flujo sanguíneo, levando assim la isquemia y lesión de las células ancinar, ocasionando assim la pancreatitis aguda. La misma manera vai ocorrer com a lesão, que vai ter ativação das enzimas, ocasionando uma lesão das células e assim levando a pancreatite. E o mesmo vai passar por transporte intracelular. Vai passar. Los signos y síntomas más frecuentes son el dolor abdominal agudo, localizado en el epigastrio y irradiado a ambos hipocondrios,
o en forma de cinturón hasta las espaldas, náuseas, vómitos y hipercalcemia. Yo encontré en el libro que dice que aparición de una coloración azulada perumbilical, que es el signo de Cullen, o en los flancos, como el signo de Turner, es muy frecuente, pero cuando se aparece esa coloración es un indicador de pancreatitis grave. Pode passar. E o diagnóstico se hace em base à presença de los seguintes critérios, que vai ser um quadro clínico característico, como é dito, com dolor típico, persistente na região epigástrica, irradiada ao dorso, náuseas, vômitos, com a elevação plasmática de la amilase, de la lipasa, e por provas de imagem. Então, ele vai ter signos de inflamação pancreática. A amilasa começa a elevar-se dentro das 12 horas de iniciado o quadro e se normaliza entre os 3 e 5 dias, e a lipasa tem maior sensibilidade e especificidade, e seus níveis séricos permanecem elevados por mais de 14 dias. Acá na imagem, aí postou na imagem de uma tomografia, onde demonstra um pâncreas de tamanho normal, pero o paciente possui uma pancreatitis aguda. Vai passar. O tratamento se basa de acordo com o estado do paciente. Se está de tipo leve, vamos fazer uma internação, ayuno, a hidratação parenteral desse paciente, fazer uma analgesia e antieméticos em caso de vômitos persistentes. E se o paciente já possui um estado mais grave, vamos requerer uma internação em centro que conta com uma unidade de cuidados intensivos, radiologia intervencionista, para poder fazer um tratamento com uma colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, que é como está caindo na imagem, por um catéter que se injecta e se desobstrui o conducto pancreático CS, que está dado por cálculos biliares. Pode passar. Já a pancreatitis crônica é a inflamação do pâncreas, onde ocasiona uma destruição do parênquima, e esse parênquima é substituído por um tecido fibroso. A epidemiologia desse tipo de enfermidade está dada entre 0,04 e 5%, está dada por consumo excessivo de álcool e em homens de mediana idade. Sua etiologia está dada por el acrônimo TIGARO, que cada letra dessa vai representar uma etiologia. La T por tóxico metabólico, que vai ser el álcool, hipercalcemia, hipertrigliceridemia. La I por la idiopática, início temprano, início tardio e tropical. La G por la genética, que vai ser a fibrose quística, hereditária, mutação em el gen de CFTR, lá por autoimune, que está dada a outras enfermidades autoimunes, lá R de recorrente e O de obstrutiva. Pode passar. A patogenia desta enfermidade sempre vai estar depois que o paciente está tendo uma pancreatitis crônica e não seja tratado. Então, se pode evolucionar na pancreatitis crônica, onde vai ter fibrose perilobular, distorção de los conductos e alteração de las secreções pancreáticas, levando assim a desaparição do parênquima pancreático com fibroses, onde vai ter obstrução ductal por compressões, efeitos tóxicos e agressão oxidativa, ocasionando assim uma pancreatitis crônica, a desaparição das células ocinares. Os signos e sintomas também, pode deixar lá. Os signos e sintomas da pancreatitis crônica vai ser um dolor abdominal, porém de maior intensidade, um dolor suave ou persistente em abdômen e na espalda, e icterícia. Aquele paciente já pode apresentar uma diarreia crônica com ou sem esteatorreia associada à perda de peso, dispepsia com endoscópia normal, que não cede com tratamento convencional, e pode debutar com uma complicação como uma pseudoquiste, uma hemorragia digestiva alta, uma colestase ou uma cites pancreática também. Pode passar. O diagnóstico, generalmente, vai estar dado por el estudo por imagem, que o objetivo é buscar a presença de calcificações, alterações ductais, como estenose, dilatações e irregularidades, cálculos ou alterações parenquimatosas, como agrandamento focal ou difuso, ou até mesmo uma atrofia. Então, o diagnóstico está dado por lá, tomografia computadorizada, e por lá ecografia, que é uma ecografia endoscópica também. Deve ser utilizado antes da dúvida diagnóstica, evaluar tanto a função exócrina como endócrina do pâncreas, porque ambas se alteram em fases avançadas. Então, podemos fazer uma prova de estatocrito, a prova de Van de Kammer e a clearance de alfa-1 antitripsina, a elastase fecal menor a 200 de matéria fecal e glucemia em ayunas, e prova de tolerância oral à glucose. Esses são os exames que podemos fazer ante uma dúvida diagnóstica também. Pode passar. E o tratamento está dirigido aos seguintes pontos, como o dolor, má digestão, diabetes, as complicações.
O tratamento, se for dolor, pode ser de tipo médico, endoscópico ou quirúrgico. É de tipo médico, nós outros vamos pedir para que o paciente suspenda o consumo de álcool e tabaco. Vamos administrar analgésicos de forma escalonada a este paciente, como AINES e Tramadol, de 200 a 400 miligramas dia. E se não melhora, podemos fazer um tratamento endoscópico, onde vamos incluir a extração de los cálculos ou dilatação de estenose, se é que esse paciente tenha isto, e se pode realizar um bloqueio do plexo solar guiado por imagem, injetando bupivacaína e um corticoide de depósito. Como desvantagem, a ação dura por poucos meses. Então, se nada desses dois métodos de tratamento tem um bom efeito nesse paciente, a única solução que temos que fazer é o tratamento quirúrgico nesse paciente. Vou passar e creio que acabou. E listo.